Oi, 15, tudo bem? Como é que tá você? Eu resolvi gravar uma videoaula sobre esse assunto porque fica mais fácil para você entender e você pode voltar várias vezes para tirar dúvidas, viu? Então, assim, você me perguntou sobre as guerras greco-pérsicas, né? E também sobre o regime oligárquico de Esparta. Então, eu vou falar primeiro sobre as guerras greco-pérsicas e depois falar como era Esparta, a cidade-estado espartana. Bom, inicialmente, a Grécia era composta por diversas cidades-estado. Quer dizer isso? São cidades, são comunidades, né, formadas desde o início por tribos, clãs, que se transformaram poderosamente pelo aspecto militar e pela colonização de outras cidades. Né? Atenas, por exemplo, era uma cidade muito voltada para a filosofia, né, para a educação, militarizada também, né, e com forte poder econômico, porque colonizou várias outras cidades e estados que tinha ali, principalmente na região da Ásia Menor, que é a Turquia. Então, Atenas é uma cidade forte, né, e era também uma cidade-estado. E foi a primeira cidade a combater os persas. Quem eram os povos persas? Viviam no Oriente Médio, né, cresceram colonizando fenícios, egípcios, cretenses. Então, os persas eles estavam avançando com relação à Europa, né, e com tudo isso eles precisavam dominar também as cidades gregas. E as duas principais cidades gregas eram Atenas e Esparta. Pois bem, a primeira guerra que aconteceu entre espartanos, ou melhor, entre atenienses e persas, né, foram chamadas guerras médicas. Por que o nome é guerra médica? Né? Exatamente porque os povos persas eram chamados de medos. Né? Por isso que os persas, a guerra entre persas e atenienses ficou conhecida como guerras médicas. Né? Foi uma batalha travada entre os povos de Atenas, militarizada também, e também os povos persas, que eram chamados de povos medos. Outra informação importante para você é que os espartanos também participaram dessa guerra. Né? A Batalha de Termópilas, por exemplo, que foi aquele filme Os 300, né? Que foi espartanos enfrentando o exército persa, que estava invadindo já o território espartano. Bom, as duas grandes cidades-estados gregas, tanto Esparta quanto Atenas, elas não se aliaram de uma forma, como que eu posso dizer, de uma forma muito grande para derrotar os persas. Cada um enfrentou o persa separadamente, em batalhas separadas, muito embora tenham atuado também em outras batalhas para expulsar os persas. O fato é que essas guerras greco-pérsicas que você perguntou, elas foram batalhas, guerras, né, travadas entre as cidades-estados gregas, né, separadamente. Atenas disputou uma batalha com os persas, ou com os povos médios, como queira chamar, né? E os espartanos também lutaram contra os povos persas. E também, em algumas oportunidades, eles se aliaram para combater em algumas batalhas. Mas as duas principais batalhas que você tem que ficar atento é a Guerra Médica, que foi travada entre atenienses e persas, que eram chamados de Medos, daí o nome ser Guerra Médica, foi a primeira guerra de grande destaque, entre outras tantas. E depois a Batalha de Termópilas, que foi entre outra cidade grega, chamada de Esparta, como eu te disse, que era uma cidade-estado militarizada, baseada numa oligarquia elitizada, né, de grandes militares. Por isso que Esparta ela tinha um destaque diferente do de Atenas. Atenas já era uma cidade mais comercializada, voltada para administrar e os negócios, né, também militarizada. Porém, Esparta tinha uma característica quase que exclusivamente militar. Aí quando você perguntou, né, agora já entrando na segunda questão que você colocou, sobre o regime oligárquico em Esparta, o regime oligárquico em Esparta era baseado num regime político dominado por militares. Né, e só se tornavam militares quem era membro da elite econômica, né, e social de Esparta. Então, só os nobres, os grandes personalidades de Esparta, como grandes comerciantes, militares, né, os generais,
que atuavam em batalhas por Esparta é que se tornavam membro dessa oligarquia. O que é a oligarquia? É um pequeno grupo privilegiado, no caso exclusivo de Esparta, militarmente, que comandava o poder. Então havia uma disputa interna para quem chegava ao poder. O grande comandante das tropas espartanas foi um general espartano chamado Leônidas. Aliás, ele não era general, ele era rei. Por ser militarizado, por ter um destaque militar, Leônidas era rei de Esparta e travou a Batalha de Termópilas, né? Com 300, foi a famosa Batalha dos 300, que o rei Leônidas, com seus 300 soldados, enfrentou o exército persa que tentava invadir o território grego, né? Essas batalhas tiveram como resultado a contenção, a expulsão dos persas. Os persas não conseguiram invadir a Grécia, quer dizer, dominar. Invadir até que eles invadiram, mas foram expulsos pelos povos das cidades-estados, tanto de Esparta quanto de Atenas. Volto a repetir, em batalhas separadas foram as duas principais para você. Tá ok? Falando também de outros aspectos da Grécia, você perceba que a Grécia ela nunca foi unificada. Ela sempre teve momentos bem separados. Por isso, ficou muito mais fácil, depois de tantas batalhas contra os persas, que Alexandre o Grande ele conseguiu conquistar o território grego. Aproveitou do enfraquecimento bélico, né, militar, tanto de Esparta quanto de Atenas, e de outras cidades também, estados, né? Muito embora Esparta e Atenas tenham construído suas fortalezas, né, militares, a Liga de Delos, a Liga do Peloponeso, mas as cidades-estados gregas elas tinham muita disputa interna, né, por isso que não era um terreno, não era um país unido, né, e Grécia não só se tornou uma unidade territorial e política depois que Alexandre o Grande domina a Grécia. Então nós temos outra batalha também, que foi a Guerra do Peloponeso, que foi entre Esparta e Atenas, né? Já não falando mais de Pérsia, os persas já tinham sido contidos pelas batalhas. Mas aí as duas grandes cidades-estados gregas, tanto Atenas quanto Esparta, resolveram se duelar, né? E disputar o poder para ver quem dominava a Grécia toda. Acabou que as duas se enfraqueceram e Alexandre o Grande invadiu o território grego e conquistou o território grego, submeteu as cidades-estado e tornou-se também o grande imperador ali, né, da Grécia, da Ásia Menor, e conquistou um vasto território. Tá bom? Me pergunte sempre, velho, esse é um assunto que eu gosto. Tem outros aspectos importantes também, além da questão das guerras, tem também a questão política, que é muito importante, né? A questão social também, a construção da democracia dentro do território grego. Tá bom? Um abraço para você. Qualquer coisa me pergunte, estou aqui à sua disposição. Beijão.